aberta. Nós cremos em visões, precisamos andar nas visões, querido, desejar visões. Sabe, quando você tiver uma visão com algo, Deus vai te dar o discernimento que é aquilo também. Quando você estiver orando por alguém, por alguma causa, Deus vai te dar as palavras para orar por esse alguém e por essa causa. Isso é andar no Espírito Santo, isso é manifestar o Espírito Santo. Nós já passamos do ponto de sermos meros espectadores de culto, mas andar no poder. Se a igreja não despertar, irmãos, para manifestar o poder de Deus, a igreja vai ser apática, vai ser muito abaixo do nível que Deus estabeleceu a gente para andar. Afinal, Deus, Ele enviou Jesus, Jesus morreu, foi ao céu, foi ressuscitado por Deus, mas quando Ele subiu às alturas, Ele levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. E quando Ele teve encontro com os discípulos, Ele disse assim: eis que vos dou poder. Diga: eu tenho poder. Você tem poder dentro de você. Atos 28 diz assim, o apóstolo Paulo vivendo aqui um trecho da sua vida: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Paulo estava de viagem para Roma, e durante essa viagem para Roma, Paulo ele apelou para César, porque ele tinha dupla cidadania. O que é isso? Paulo era judeu e era romano também, e como Paulo estava sendo perseguido, Paulo falou: eu quero apelar para César. Qual foi um dos motivos que Paulo apelou para responder o seu julgamento em Roma? Um dos motivos que Paulo apelou para ter o seu julgamento em Roma era que ele queria pregar para os romanos. Alô? Paulo não queria conhecer o Coliseu, Paulo não queria estar numa viagem, Paulo não queria tirar um tempo ali de tour, não. Paulo tão somente apelou para César, para responder o julgamento em Roma, porque um dos objetivos de Paulo era pregar em Roma, porque Paulo já tinha escrito cartas para Roma, e Paulo durante essa viagem, o navio naufragou, e eles foram parar numa ilha. Depois de um tempo, eles estavam na terra, e eles descobriram, que aquela ilha se chamava Malta, e o versículo 3 diz assim: enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos, e os lançava no fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou a sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Eles acreditavam muito em seitas, mandingas, coisas da época, ou seja, é um homem assassino. Se ele foi liberto do mar e fez alguma coisa errada, ele não vai continuar vivo não, porque olha, a primeira atitude que ele tem, uma cobra já veio e picou a mão dele, então ele é um assassino, ele vai morrer. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Sabe, quando nós temos um propósito na nossa vida, e quando decidimos andar no poder, e temos uma missão no Evangelho, querido, nem o mal vai vir sobre a nossa vida. Você pode até sofrer alguma perseguição, você pode até sofrer alguma afronta, alguma coisa que saia fora do contexto que você não gostaria que saísse. Paulo, ele estava indo para Roma e ele tinha um propósito no coração dele. Qual que era o principal? Pregar o Evangelho. O navio afundou, foi parar numa ilha, não sabia nem onde estava. Depois que descobriu o nome da ilha, na hora que estava ali na beira do fogo, se aquecendo porque estava chovendo, uma cobra veio e picou a mão. Os habitantes daquela ilha conheciam aquela cobra, era uma cobra venenosa. Falou: quem é mordido, picado por essa cobra, não fica vivo. Mas o que Paulo fez? Eu não tenho tempo para perder com a morte, com essas coisas. Eu estou pregando o Evangelho e vivendo pela fé. Quando você tem um alvo e tem um propósito, você não fica perdendo tempo, se justificando com aqueles que se levantam contra você, com situações que estão vindo contra a sua vida. Você não fica perdendo tempo com distrações, com coisas pequenas.
com diz que me diz, com coisas fúteis, porque você tem um alvo, você anda em poder, você anda em ousadia, você anda no Espírito Santo. Tudo que você quer é viver o Evangelho, e quem quer viver o Evangelho, querido, nada pode barrar o plano do Filho de Deus. Nada pode barrar o meu plano e o seu plano, se nós estivermos de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós precisamos manifestar isso todos os dias. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar e que caísse morto, de um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado nada de anormal que lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Olha, gente, que maravilhoso. Vamos esperar que Paulo vai morrer, uma hora ou outra ele cai duro, porque quem é picado por essa cobra não fica vivo não. Mas passou muito tempo, Paulo continuou vivo, eles falaram, ei, esse homem aí não é assassino não, mas se ele não é assassino, foi picado pela cobra, não morreu, só pode ser um Deus. Mas qual a direção, querido, que Paulo teve ali? A mesma que ele teve lá, quando ele chegou na Grécia, olhou para um monumento e estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Ele falou, aí gente, sabe esse Deus desconhecido que vocês estão falando aí? Esse Deus eu vou falar quem é. Ele aproveitou uma oportunidade local, da cultura local, para pregar o Evangelho. Sabe, eu e você, queridos, para andar no poder, nós precisamos aproveitar qualquer situação para pregar o Evangelho. Para andar no poder, para manifestar o poder de Deus, para viver em intensidade, para viver uma vida vitoriosa com Jesus, qualquer momento. Paulo nesse momento, ele poderia estar murmurando? Claro que sim, gente. Paulo poderia estar murmurando, poderia estar reclamando, poderia estar ali cabisbaixo. Puxa vida, eu tenho um propósito de pegar um navio com os meus irmãos, para ir para Roma, apelei para ser julgado lá, para pregar aos romanos, no meio do caminho, o navio afunda, eu não sei nem onde eu fui parar, uma cobra me pica, o pessoal pensa que eu sou assassino. Gente, quantos motivos Paulo tinha para reclamar? Assim somos eu e você. Nós temos motivos todo dia para reclamar, motivo para murmurar, motivo para reclamar da vida, motivo para falar que nós não somos escolhidos de Deus, que Deus não nos ama, que Deus não nos quer. Temos motivo, por que a minha vida está assim? Por que a minha família está assim? Por que o meu trabalho está assim? Por quê? Ei, mas ao invés de Paulo ficar falando por quê, queridos, Paulo exaltou o nome de Deus e aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho. Sabe, eu quero te desafiar hoje a andar no poder, querido. Ao invés de reclamar por aquilo que está te acontecendo, usa isso que está acontecendo para você pregar o Deus que você serve. Porque a hora que as pessoas olhar para a minha vida, olhar para a sua vida e falar, ei, não, alguma coisa tem de especial com a Tarsila. Porque olha o que se levanta na vida dela, alguma coisa tem de especial com a Andressa, olha o que se levanta na vida dela, e mesmo assim elas estão felizes, cantando, pregando, impondo as mãos, curando os enfermos, tudo vai bem para elas. Aleluia! Sabe, gente, nossa vida, todos os dias se levanta alguma coisa para tentar nos chatear, para tentar nos desanimar, para tentar nos deixar cabisbaixo. Mas vai fazer o que, gente? Vai parar? Vai desanimar? Vai ficar frustrado? Vai ficar, oh meu Deus, puxa vida, olha só comigo que acontece isso. Se cair um meteoro, vai cair na minha cabeça. Sabe essas coisas malditas que as pessoas falam para si mesmas? Não, gente, é hora de levantar e falar, ei, agora que eu vou para cima mesmo. Agora que eu não falto mais dos meus devocionais, agora que eu não falto mais de ler a minha Bíblia, agora que eu não deixo de exaltar o nome do Senhor, de cantar, de glorificar. Quanto mais o diabo se levantar, mais eu vou exaltar o nome de Deus. Aleluia! Queridos, é surreal pensar, mas é exatamente isso que Paulo nos ensinou. Paulo nos ensinou isso. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Sabe, gente, quem tem propósito e quem quer andar no poder, manifestando a glória de Deus, sempre vai encontrar favor diante dos homens. Alô? Amém? Sabe? Tem pessoas que dizem assim, por que sempre tal pessoa está sendo beneficiada por alguém, beneficiada por algo? Sabe o que
traz o benefício de ser beneficiado por alguém, motivação do coração, propósito alinhado com a palavra de Deus. Quando você chegar, queridos, em um lugar, quando você estiver vivendo em um lugar, precisando de alguma coisa, quando você menos esperar, vai se levantar alguém para te ajudar, vai levantar alguém para te servir, vai levantar alguém para te dar um abraço, para estender a mão para você, para ser benevolente. Eu acho interessante, irmãos, Paulo, ele naufragou na ilha, foi picado por uma cobra, estava lá na chuva, ninguém conhecia Paulo, acharam que Paulo é assassino, mas quando Paulo manifestou o poder de Deus, sabe, o principal da ilha, lê na sua Bíblia, o principal da ilha, chamado Públio, é o nome desse homem, ele tinha uma bela casa naquela ilha, e ele decidiu generosamente hospedar Paulo. Sabe, irmãos, não foi qualquer tipo de hospedagem. Já que você está aí, Paulo, vamos fazer uma barraquinha, fica aqui na barraquinha até passar, né, para você. Não, queridos, ele foi hospedado da melhor qualidade. Sabe o que é isso? Quando estamos no propósito certo, querendo andar no poder, Deus sempre vai levantar alguém, querido, para ser generoso com a gente. Oh, glória a Deus. Deus sempre vai levantar alguém para estender a mão. E o estender a mão pode ser naquele momento um abraço que está faltando, pode ser uma ligação. Agora, se nós ficarmos como um coitadinho, ninguém me liga, ninguém olha para mim, ninguém, ei, querido, isso não é vida de crente. Autocomiseração não é vida de cristão, porque nós temos a palavra da fé. Cri, por isso falei. E a fé não é por vista, não é por aquilo que eu toco, por aquilo que eu sinto, mas é por aquilo que eu acredito. E eu acredito que Deus já me fez mais do que vencedor. Então nós declaramos, queridos, o melhor vai acontecer com a nossa vida. Enquanto não acontece, enquanto situações se levantam, vai celebrando, vai cantando mesmo que não tenha vontade de cantar, vai rindo mesmo que não tenha vontade de rir, porque essa é a vida do Filho de Deus. Você acha que Paulo não tinha motivo para murmurar? Muito motivo para murmurar. Todavia o seu pai estava muito enfermo, o pai de Públio, versículo 8, de Atos 28, querido, não perca a oportunidade de acompanhar esses ensinamentos, são preciosos para a sua vida. Atos 28, verso 8, todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita, e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Oh, aleluia, meu Deus do céu, gente, servindo a Deus mesmo com problemas. Eu quero sempre trazer uma retrospectiva desse pequeno texto para você. Queria ir para Roma para ser julgado lá só para pregar o evangelho. Navio afundou, foi picado por uma cobra, ficou na chuva. O pessoal achou que ele era assassino, mas ele mesmo assim começou a manifestar o Deus que ele servia. Foi convidado depois para ser hospedado na casa de Públio. O pai de Públio estava enfermo com disenteria, muito mal. Paulo foi lá e seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Ei, qual é a sua dificuldade mesmo? Qual é a nossa dificuldade mesmo? Qual é o problema que estamos passando? Alô? Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos olhar para esses textos da palavra de Deus e ver que o problema que nós passamos às vezes não é nada. Às vezes nós somos mais chorões, eu quero me incluir nisso também, porque eu sou ser humano. Às vezes nós choramos, querido, sem necessidade. Passamos uma tribulação que Paulo vai falar para mim e para você que é leve e momentânea. Essa tribulação leve e momentânea não tem como comparar com a glória que vai vir para você. Aleluia! Amém, querido? Então vamos avançar, irmãos, vamos correr a nossa carreira. Está passando uma dificuldade em alguma área da sua vida? Se vier um enfermo na sua frente, aí que você vai falar, diabo, você está querendo me pirraçar, né? Você está querendo aí puxar meu tapete, você está querendo usar pessoas para mim, né, amaldiçoar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o primeiro enfermo que estiver na minha frente, eu vou impor as mãos e ele vai ser curado. Ei, fica com raiva, irmão. Fica nervoso com o diabo.
Fala, diabo, você quer causar isso dentro do meu casamento? A primeira pessoa que estiver na minha frente, eu vou pregar a palavra para ela, eu vou falar que Deus é bom, eu vou falar que o Senhor é aquele que cura, que Deus é maravilhoso. Inimigo, você quer mesmo me deixar triste? A primeira pessoa que eu encontrar na minha frente, eu vou falar, você não sabe o que é ser feliz, Deus é bom demais. Sabe, irmãos, foi isso que Paulo fez. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, como é andar no poder? Andar no poder, irmãos, é andar na palavra. Se você anda na palavra, você anda no poder. E que palavra, pastor? Pega só esse trecho de Atos 28, irmãos, e anda nele. Firme a sua vida na palavra, firme o seu caminho na palavra, firme a sua família na palavra, firme a sua empresa, os seus negócios na palavra. Quem se firma na palavra, descansa enquanto Deus trabalha. Aleluia! Eu estou cansado demais. Eu estou trabalhando demais. Minha vida está assim. Minha vida não sei o quê. Eu estou com dificuldade na minha parentela lá em outra cidade. Ei, fica na palavra. Enquanto você descansa na palavra, Deus trabalha a seu favor. Amém? Oh, glória! Aleluia! Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha também vieram e também saíram curados. Oh, notícia boa, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, isso foi repetidas vezes mencionado na Bíblia. Eu vou citar um episódio para você de Jesus. Jesus, ele vai até um poço, e nesse poço estava lá uma samaritana, João capítulo 4. E Jesus estava lá e a samaritana, ele pede água para beber. A samaritana fala, você sabe que nós não lidamos com os judeus, o samaritano não conversa com o judeu. Existia uma rincha, que eu não vou explicar agora, quem sabe numa outra oportunidade. E ela não dá água para Jesus, e Jesus falou para ela assim, se você soubesse, a água que eu tenho para te dar de beber, você nunca mais sentiria sede. E Jesus começa a ministrar para ela. E Jesus começa a andar ali em alguns dons do Espírito. Diga, dons do Espírito. Por isso, irmão, deixa eu falar para você. Deseja andar nos dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo fizeram Jesus ganhar aquela mulher de uma forma sobrenatural para o Evangelho. E Jesus começou a conversar com ela, e Jesus andou ali na palavra do conhecimento. E Jesus falou para aquela mulher, ei, vai lá, chame teu marido e venha. Não, eu não tenho marido. O que você tem agora não é o teu marido. De fato, ela falou, olha, eu já tive tantos maridos. Falei, eu sei. E Jesus começou a revelar para ela a palavra do conhecimento. É um dos 9 dons do Espírito Santo. E Jesus começou a ministrar e a ministrar e a ministrar a palavra para ela. O que aconteceu, queridos? Ela ficou impactada com a ministração da palavra. Ela voltou para a cidade dela. Qual que é a cidade dela, irmãos? Samaria. Samaria. Os judeus nem entravam em Samaria, sabe por quê, irmãos? É a mesma coisa que essa guerra que tem na faixa de Gaza. O Islã combatendo Jerusalém, era a mesma coisa. Os judeus não lidavam com o samaritano. Mas sabe o que aconteceu? Meu Deus do céu, gente. Aquela mulher samaritana, ela voltou para a sua cidade impactada. E quando ela chegou na cidade dela, ela falou o que um judeu havia feito com ela ali, pregado, ministrado a palavra para ela. Todos de Samaria, todos da cidade, a Bíblia é categórica em dizer, todos daquela cidade, desejaram conhecer Jesus. E eles mandaram um recado para Jesus, falou, Jesus, é possível se hospedar na nossa cidade? Eles não podiam nem se olhar, queridos, que eles brigavam. Agora estavam pedindo para um judeu se hospedar na cidade. Jesus ficou ali por 3 dias. E houve grande salvação e cura naquele lugar. Sabe, quando você tem um dom do Espírito, quando você tem a palavra, quando você tem um poder, quando você tem um evangelho, uma sede de pregar o evangelho, querido, você não tem tempo para perder com coisas pequenas. É só coisa grande, porque o reino de Deus é coisa grande. O reino de Deus são coisas maravilhosas, irmãos. Paulo novamente, ele foi lá, curou o pai de Públio, impôs as mãos e ele foi curado da disenteria, da febre, daquilo que estava acamado. As pessoas ficaram sabendo, deixa eu dizer para você, quando as pessoas começarem a saber, ei, a Dani impõe as mãos, todo mundo que ela impõe as mãos, ela nem chega a relar a mão, as pessoas já saem pulando curada. Ô glória, recebeu.
Aleluia. Quando o André Cassiano chega perto de alguém, só dele chegar perto a pessoa já começa a perceber ali que coisas estão mudando. Na hora que ele impõe as mãos, oh glória, as coisas acontecem. Querido, as pessoas vão desejar estar perto de nós, exatamente como aconteceu com Paulo, exatamente como aconteceu com Jesus. Mas eu não sou Paulo, eu não sou Jesus. Mas Jesus disse, você fará obras maiores do que eu fiz. Você não é Jesus mesmo, mas você pode fazer muito mais do que Ele. Quem disse? Ele mesmo. Amém? Você pode curar, você pode libertar, expulsar demônio, irmãos. Você pode visitar uma pessoa e perceber que espírito está afligindo aquela pessoa. Se é pombagira, se é enxucaveira, se é Zé Pilintra, se é os quintos infernos, o que for, você vai enxergar e você vai falar, ei Satanás, sai agora. Você não vai entrevistar esse diabo não, você vai falar, sai agora. A partir de agora seja livre, e aquela pessoa será livre, vai se sentir aliviada, não dormia já faz não sei quantos dias, mas agora vai dormir, porque você foi lá e orou. Meu Deus do céu, gente, dá amém nessa hora, viu? Você foi lá e orou e a coisa aconteceu. Mas estava uma briga lá naquela família, aquela família vivia se pegando e tal, mas quando você pisou o pé lá, mudou, a paz chegou naquela casa. Poder, irmãos, poder, evangelho é poder. Amém? É manifestação do poder. Paulo chegou naquele lugar, muitas pessoas, queridos, vieram para serem curadas. Verso 10, e eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. Para quem chegou lá e foi visto como assassino, Paulo chegou na ilha e falou, vamos olhar para ele, deve ser assassino, vai morrer, foi picado. Agora, quando ele estava saindo da ilha, as pessoas foram lá e começaram a dar dinheiro para ele, começou a dar joia, começou a investir na vida de Paulo, honrar a vida de Paulo, começou a honrar. Querido, olha aí, e eles nos prestaram muitas honras, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimento de que necessitávamos. Meu Deus do céu, que evangelho é esse, irmão? É o evangelho, é o Deus que você serve, é o Deus que você serve, aleluia. Sabe, você pode até não chegar muito bem no lugar, pode até fazer por causa de você, podem até falar, puxa vida, aquela pessoa falar mal de você, mas quando você abrir a tua boca, manifestar o poder de Deus, as pessoas vão querer te honrar, vai falar, ei, desculpa, você tem o que eu precisava, a tua vida tem a essência que eu preciso no meu coração, você tem Jesus, você tem o poder. É assim, queridos. Por isso que Salomão disse o seguinte, melhor é o fim das coisas do que o começo. Talvez hoje você não esteja numa condição favorável, ei, não tem problema, Salomão disse assim, melhor o fim do que o começo. Hoje você está aprendendo como manifestar o poder, como andar no poder do Espírito Santo, ei, comece hoje, queridos. Como que eu começo isso, pastor? Pela fé, atitude de fé. Deixa eu já te dar umas dicas, o poder já está dentro de você. Você não precisa pedir poder. Eu era de uma igreja, há muito tempo atrás, e lá tinha um corinho que cantava assim, manda poder, receba poder, eu quero o poder. Eu não sabia que eu já tinha poder. E cantava outra assim, me enche de amor, não era com essa voz de taquara rachada, que eles cantavam, mas era esse o corinho, me enche de amor, aí eu fui lá, Romanos 5,5, que o amor de Deus já foi derramado dentro do nosso coração. Sabe, talvez, irmão, você fale, mas como que eu vou fazer isso, que eu nem sei se eu tenho poder. Não, deixa eu dizer, o poder já está dentro de você. Quem falou isso? Jesus. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Ei, serpentes, o que aconteceu com Paulo? Serpentes e escorpiões. E se você beber algum veneno mortal, não vai te fazer mal nenhum. Vão tentar te contaminar, não vai acontecer nada. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus falando, irmãos. Marcos capítulo 16. Você já tem poder dentro de você. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem feito com esse poder? O que você tem feito com isso que está dentro de você? Queridos, o mesmo Deus das causas difíceis é o Deus das causas impossíveis. Às vezes, pode se colocar em pé, às vezes, nós confiamos em Deus até uma etapa da nossa vida e queremos desistir.
Nunca desista, nunca pare. Quando nós vemos, irmãos, aquele episódio onde as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus, o nosso irmão está enfermo, o nosso irmão está agonizando, e Jesus vai até Lázaro. O que acontece? Houve um episódio no meio do caminho, quando Jesus chega lá, Lázaro estava morto, e a irmã de Lázaro chega até Jesus e fala: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Olha, o que falaram para Jesus? O que eles estavam falando para Jesus? Estavam falando assim: ó Jesus, a gente sabe que o Senhor cura, mas a gente não sabe se o Senhor ressuscita. Olha, gente, que afronta. Eles estavam acreditando que Jesus somente curava. Se o Senhor tivesse aqui, Jesus, Lázaro não teria morrido, porque ele estava enfermo. O Senhor teria imposto a mão sobre ele, igual o Senhor fez com Pedro, a sogra de Pedro. Jesus foi na casa de Pedro, a sogra estava lá. A sogra de Pedro estava com febre. Alguns dizem que é por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele curou a sogra dele. Mas é uma piada, não está na Bíblia, tá, gente? E Jesus foi lá, curou a sogra de Pedro. Estava com febre. Então eles conheciam um Jesus que curava enfermos. Mas, querido, deixa eu dizer para você, o mesmo Deus que cura é o Deus que ressuscita. O mesmo Deus que cura é o Deus que opera milagres. Talvez uma situaçãozinha, você orou, Deus respondeu. Talvez você fique com uma dor de cabeça e você ora, e a dor de cabeça some. Talvez aconteceu um problema na sua família, num parente, ele te ligou e falou: está acontecendo isso, uma causa na justiça, você orou e aconteceu. Mas quando acontece uma coisa que eu e você, na nossa mentalidade humana, a gente acha que é grande demais, tem um versículo para mim e para você que diz assim: nada é impossível para Deus. O mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é um Deus que cura um câncer, irmãos. O mesmo Deus que cura um câncer é um Deus que ressuscita. É um Deus que opera maravilhas. É um Deus que opera sinais. É um Deus que faz milagre acontecer. Ele faz tudo acontecer, irmãos. Tudo acontecer. Eu já vi muitas coisas acontecerem. Já oramos, chuva parou. Já oramos, estacionamento apareceu. Mas também já oramos, queridos, e enfermidades que estavam nos nossos corpos já saíram também. Coisas que estavam nos atormentando. Já oramos e câncer saiu aqui. E pessoas chegaram depois, está aqui, pastor, ó. Estava com câncer, o médico queria operar, mas não vai mais operar. O médico não sabe o que aconteceu, mas o câncer sumiu. Aqui, irmãos, imporão as mãos e os enfermos serão curados. Porque o Evangelho é poder, querido. O Evangelho é poder. O mesmo Deus que cura o câncer, cura a AIDS. O mesmo Deus que cura câncer e AIDS, Ele ressuscita o morto. Oh, aleluia. Eu falei aqui semana passada, Jairo foi lá, chamou Jesus. Jesus, minha filha está enferma, vamos lá para o Senhor curar minha filha. No meio do caminho, Jesus curou uma outra mulher, demorou para chegar na casa de Jairo. A filha de Jairo morreu, veio um oficial de Jairo e falou: ei, Jairo, ei, rapaz, esquece, viu? Esquece porque a tua filha morreu, ó. Para de perturbar, Jesus, olha o que ele falou: para de perturbar o mestre, porque a tua filha morreu. O que ele estava dizendo? Até aqui Jesus conseguia te ajudar, porque ela estava enferma, Jesus ia lá, orava e ela era curada. Mas ela morreu, Jesus não pode fazer mais nada. Olha que afronta, irmãos. Mas deixa eu dizer, involuntariamente, inconscientemente, com as nossas atitudes, deixa eu dizer isso para você, com as nossas atitudes inconscientes, nós fazemos a mesma coisa. Até aqui Jesus podia me ajudar, mas olha, está impossível a minha situação. Isso daqui eu tenho que mesmo, é só depender de médico. Agora é só os médicos, agora é só o remédio, agora é só. Ei, queridos, agora é só Jesus. Jesus falou o seguinte para Jairo: ei, Jairo, fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo, eu não
curo somente não, eu ressuscito também. Eu ressuscito também. Sua filha está morta, fica tranquilo. Deixa eu curar essa mulher primeiro aqui, porque ela também é filha de Abraão. Deixa eu curar, mas eu vou na tua casa, vai acontecer. Era esse o recado que Jesus deu. Chegou na casa da filha de Jairo e disse assim: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E a menina ressuscitou. Ela ressuscitou, irmão. O que precisa ser ressuscitado hoje? O que precisa ser ressuscitado na tua vida hoje? Hoje vai acontecer. Hoje vai acontecer. Então somente creia. Então somente creia. Só creia hoje. Só creia. Só creia, querido. Confie em Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Poderoso para fazer, irmãos, infinitamente mais do que pedimos, pensamos, segundo o poder em nós opera. Em nós opera. Oh, aleluia. Coloca aqui para mim Efésios capítulo 3, verso 20. Oh, Efésios 3:20. Aleluia! Aquele que é capaz de fazer infinitamente, infinitamente, infinitamente mais do que tudo que pedimos. Ei, o que você está pedindo? Ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, em nós, em nós, irmão. O poder está aí, o poder está aí. O que você precisa hoje? Hoje não é amanhã, querido, é hoje. Feche seus olhos, comece a orar, comece a clamar a Deus, comece a pedir o que você precisa, comece a pedir, querido. A Bíblia fala que você pode pedir. Comece a orar, comece a clamar. Você vai continuar orando. Enquanto nós vamos cantar, você vai orar e gerar isso no teu espírito. O que você precisa, hoje vai acontecer.
Obrigado, Senhor, por abraços que foram dados aqui hoje, que trouxeram refrigério. Obrigado por palavras que foram ditas pelo próprio Deus, que trouxeram confirmação daquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um. Obrigado pelo teu poder que se manifestou aqui. Obrigado, Deus, por uma igreja que andará em ousadia, em fé, andará no poder do Espírito Santo a partir de hoje. Obrigado pela cura, Pai, pela cura em manifestação neste lugar. Pessoas que foram curadas aqui hoje, curadas, Pai, libertas do mal da doença. Obrigado, Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado pela intensidade do poder no nosso meio, Pai, nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém aqui que não é batizado, querido, no Espírito Santo, gostaria de receber o batismo, o dom, a evidência de falar em outras línguas? Todos confessaram a Jesus? Todos salvos? Eu não vou fazer o convite, porque todos aqui já estão salvos, amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês podem se assentar? Queridos, eu sei que cada um aqui está impactado com essa palavra e com o poder do Senhor que se manifestou no nosso meio. Eu tenho alguns recadinhos para você, então eu sei que você está aí ainda extasiado com esse poder, mas eu prometo ser bem breve, amém? Queridos, o primeiro recadinho que eu tenho para vocês é sobre a nossa oração. Nós voltamos no sábado passado com a oração, que acontecia todos aos sábados, às 8h30 da manhã. Começamos novamente agora no início desse ano, no sábado passado. E eu convido a você estar aqui junto conosco. Tem sido dias maravilhosos aqui, irmãos. Sabe, eu quero lançar um desafio para você que ainda não veio nenhuma vez. Venha pela primeira vez. Eu tenho certeza que você não vai querer mais faltar. Não vai querer ficar de fora. Porque isso que vocês viram acontecendo aqui hoje tem acontecido constantemente aos sábados de manhã. Às vezes aquele momento em que nós estamos cansados, às vezes não conseguimos descansar direito durante a semana e temos só o final de semana para descansar. Mas sabe que você vai se sentir muito melhor e mais revigorado estando aqui orando do que na sua casa deitado dormindo. Então, se não é por uma questão de trabalho ou algo assim, esteja aqui. Eu faço esse convite para vocês. E sabe, eu estava pensando sobre isso antes de vir para a igreja, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Não só nesse contexto de oração, mas os dias nossos, de todo mundo, têm sido muito corrido. Eu acredito que se você parar para pensar um pouquinho acerca de coisas que você fazia há 1 ano, há 2 anos atrás, e essas mesmas coisas hoje para você conseguir fazer é um desafio. Você às vezes pode até parar e se perguntar, nossa, eu fazia isso há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e parece que agora não sobra tempo. E interessante que nesse sábado, a gente estava com o dia bem cheio, nós viemos aqui para a oração, participamos da oração, todo mundo sabe que ela termina por volta de 9h30, mas depois disso tem o café, a gente ficou um tempo lá no fundo tendo um momento de comunhão, depois fomos organizar algumas coisas, saímos daqui, eram umas 10h30 mais ou menos, ou até mesmo um pouquinho mais. Chegando em casa, aquela correria de ter que preparar almoço. Nesse sábado agora que passou, a gente estava, tanto eu quanto o Edson, escalados no discipulado. E o horário que a turma começa é às 4, mas a gente já estava aqui às 3. Então, chegando em casa, fui arrumar algumas coisas, fui arrumar almoço, o Edson também foi organizar algumas coisas. Fui preparar o café que eu ia trazer para o pessoal do discipulado, e arrumar tudo, arrumar a Heloísa, arrumar algumas coisas para poder estar aqui às 3. Viemos para cá, 3 horas estávamos aqui. A turma terminou 6h30. Quando terminou 6h30, a gente ainda foi organizar as coisas para depois ir embora. Saindo daqui, fomos no mercado. E aí chegamos em casa, mesma coisa. Vai tomar banho, dar banho na criança, arrumar alguma coisa para comer. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque nesse sábado, a gente conseguiu fazer tudo isso, chegamos em casa,
assistimos lá um bom tempo de TV com a Elô, de um programa que ela gosta, não foi? Ficamos assistindo lá com ela muito, muito tempo. Terminamos de assistir, fomos brincar com ela depois, e eu pensei assim, nossa, já deve ser meia-noite. Quando eu fui olhar no relógio, ainda era 10 horas. Talvez você não entenda, mas no nosso contexto de vida, um final de semana que a gente tem livre, que a gente está em casa assim sem fazer nada, às vezes não dá para fazer isso. Você se pega em rotinas normais, estou fazendo um almoço, vou lavar um quintal, vou arrumar uma determinada coisa, eu quero assistir, ou vou brincar, ou vou fazer uma atividade. Quando você vê, tudo aquilo que você planejou não deu tempo. Isso acontece muito com a gente, às vezes é meia-noite, a gente olha para o relógio e fala, nossa, ficou faltando fazer isso, ficou faltando fazer aquilo. E aí, na hora que eu percebi isso, que eu olhei, eu falei, nossa, 10 horas e a gente fez tudo isso. Imediatamente o Senhor trouxe no meu coração. Quando você está me servindo, você está fazendo aquilo que eu peço para você fazer, eu faço o seu tempo multiplicar. E eu comecei a pensar, irmãos, quantas vezes a gente programou, hoje a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E não foi porque a gente ficou sentado no sofá à toa sem fazer nada, mas é porque o tempo não rendeu. E a gente veio aqui 2 vezes, fizemos tudo que tinha que fazer, ainda deu tempo de fazer tudo isso, ainda tem um tempo de lazer. Que talvez num sábado que a gente estivesse em casa sem fazer nada, não tinha dado para fazer. Então, eu estou falando isso para vocês como que? Como um encorajamento. Todo o tempo que vocês estiverem aqui, servindo, recebendo, fazendo algo para o Senhor, nunca vai ser um tempo perdido. Mesmo que você olhe naturalmente e fale, nossa, mas de novo eu vou na igreja, eu tenho que ir de novo. Sempre, tudo aquilo que você fizer para Ele vai valer a pena. Amém? Nós temos também o nosso culto da família. No domingo, às 19 horas, eu quero também te encorajar a vir e trazer pessoas com você. Acredito que tem alguém aí que você nunca convidou. Talvez porque você pensa, nossa, essa pessoa é tão difícil, eu nunca vou nem convidar ela, porque eu sei que ela não vai. Faça um experimento, convide essa pessoa. Às vezes aquela pessoa está passando por uma situação e um convite que ninguém nunca fez para ela, você vai ser o primeiro a fazer. E ela possa dizer, vou lá, né? Vou ver no que dá. E chegando aqui, olha só o que ela vai receber. Mesma coisa que você recebeu hoje. Amém? As nossas quintas de poder. Não preciso nem perguntar se tem sido maravilhoso para vocês. Vocês têm visto aqui, provado, a gente acabou de começar essas quintas, e o que eu acho mais maravilhoso é que a gente não está apenas, não que isso não seja importante, isso é extremamente importante, mas a gente não está vendo apenas o mover de Deus. A gente está sendo instruído a fazer parte desse mover. A como que a gente pode se mover, a como a gente pode deixar o Espírito nos usar, porque não é só o ministro que está aqui. Às vezes você vai estar ali e Deus vai falar alguma coisa para você fazer. Pode acontecer como aconteceu comigo na quinta-feira passada. Eu estava ali antes do pastor subir para ministrar. Ele chegou ali, pôs as mãos nas minhas costas e falou, a unção do Senhor se movendo sobre você. Eu continuei lá cantando louvor. Aí antes dele subir, eu fui impulsionada, eu não fui obrigada, mas eu fui impulsionada pelo Espírito a orar em línguas, com mais intensidade. E aí veio claramente a seguinte frase, eu me movo aonde eu sou honrado. E aí eu, pensei comigo, né? Senhor, o que é para mim fazer com isso? E fiquei ali remoendo aquilo, o pastor subiu, começou a palavra, eu falei, acho que não era para mim fazer nada não, né? Que o pastor já subiu, já está lá ministrando. No finzinho da ministração dele, ele falou exatamente essa frase, o Senhor disse exatamente a mesma coisa para ele, eu me movo aonde eu sou honrado. Aí eu falei, entendi, eu não fui, o Senhor falou por outra pessoa. Então tá bom, tudo certo. E é isso, irmãos, vocês precisam estar atentos, ligados no Espírito. O download celestial pode cair para qualquer um aqui em qualquer momento. É assim que os dons do Espírito se movem, amém? Então venha nas quintas de poder, porque o poder opera em você também. Você pode ser um canal de bênção para o seu irmão. Agora, queridos, eu quero falar sobre o Rema. Vocês viram que o Rema está ainda com as matrículas abertas, com 15% de desconto, e ainda faz o parcelamento até o mês de março. Eu estou vendo pelos rostinhos aqui que a maioria, ainda não todo mundo, mas a maioria já fez o Rema ou está fazendo. Mas se você não fez, chegou a sua vez de fazer. Não fique adiando isso. Não fique esperando a hora que você ouvir uma voz de trovão do céu falar com você, faça o Rema, porque você não vai ouvir. Mas você vai ouvir aqui dentro. E não brigue com essa voz que diz para você fazer, porque isso vem da parte do Senhor. Amém?
Então, vocês podem procurar depois a Aline, ela está escondidinha ali atrás do monitor, mas ela está ali, vocês podem procurar ela depois, tirar todas as dúvidas. Abençoar pessoas também, se você tem alguém no seu coração para você estar abençoando, você não sabe como, talvez você não tenha o valor de uma parcela para você poder estar abençoando alguém, mas se você se propor no seu coração, esse recurso vai chegar para você fazer isso. Então, procure a Aline, converse com ela depois. Nós temos ali também na lateral, todo mundo já deve ter visto um quadro de indicações, que está ali ao lado da livraria. Lá você pode estar colocando o telefone de alguém, o nome e o telefone de uma pessoa que você gostaria que tivesse no Rema. Já aconteceu comigo de falar sobre o Rema para algumas pessoas e eu percebi que essas pessoas não deram muita corda, não sei, mas às vezes se você deixar o nome dessa pessoa ali e colocar o telefone dela e as meninas vão entrar em contato, com uma direção específica do Espírito Santo, aquela pessoa pode aceitar vir conhecer. E vocês sabem como que é as aulas. Alguém que vinha aqui participar, pelo menos da primeira semana aí de aulas, quando iniciar, essa pessoa não vai querer sair mais, ela vai ficar. Então, faça a sua parte, né? Convide alguém. Eu incentivo vocês a fazerem isso, irmãos. Pode parecer uma atitude muito simples, mas que surge resultado. E nós temos também alguns descontos especiais. Um deles é para a melhor idade. Eu fico encantada quando eu estava servindo no ano passado na turma aqui, quando eu vinha para a monitoria, porque eu via algumas pessoas aqui de mais idade. E eu falei assim, na nossa turma, a primeira, quando a gente estava fazendo, não tinha tantas pessoas assim da melhor idade fazendo Rema. E é maravilhoso ver essas pessoas fazendo e falando daquilo que Deus está fazendo na vida delas. Mesmo com tantos anos que elas são cristãs e agora elas estão tendo essa oportunidade. E vocês sabem que tem muitos irmãos aqui, a irmã Joana está ali, ela pode afirmar isso, o que Deus tem feito na vida dela. Então, assim, esse desconto, eu acho que é 50%, né, Aline? É 50% para a melhor idade. Então, eu sei que você conhece alguém que precisa dessa palavra. Fale do Rema para essa pessoa também, amém? E como eu disse, não se esqueçam que está com 15% de desconto ainda as matrículas. Queridos, agora eu queria convidar você a separar os seus dízimos e as suas ofertas. Eu sei que vocês devem ter percebido desde o louvor e até mesmo no meio da palavra, quantas vezes vocês ouviram aqui hoje que vocês não têm falta de nada, que vocês são supridos de todas as coisas. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Todas as coisas aqui se conectaram e falaram sobre isso. E olha só o que diz lá em Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, isso é uma verdade sobre nossas vidas. Não adianta a gente correr para um lado, correr para o outro, o tanto que a gente pode fazer, mas quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai acrescentar todas as coisas. Ele vai acrescentar o tempo, Ele vai acrescentar os recursos financeiros, Ele vai acrescentar tudo. Aqui está falando sobre vestimenta, sobre comida, mas não é só isso que Ele acrescenta na nossa vida, é muito além disso. Amém? E assim, isso aqui é pela fé. Ninguém faz isso aqui com a força do próprio braço, mas é pela fé. Ou nós cremos que Ele vai fazer e descansamos e confiamos, ou nós vamos sempre viver, mas será que se eu der o meu dízimo, a oferta, vai faltar para aquilo que eu tanto preciso? Poxa, mas é aquela conta que eu tenho em casa para pagar, será que vai dar? Vai dar, irmãos, porque é princípio de fidelidade ao Senhor. E a oferta a gente faz ao Senhor do nosso coração. Então, nunca vai faltar nada na sua casa. Eu já tive muitos testemunhos de coisas que aconteceram comigo exatamente assim. De coisas simples e até coisas maiores que eu pensava, poxa, eu precisava tanto disso. E eu realmente não tinha como ter aquilo. Mas o Senhor, vendo a fidelidade do nosso coração, da nossa família, em servir a Ele com os dízimos e ofertas, as coisas chegaram. Fique de pé. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sementes chegando, Pai, nas mãos dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, uma consciência mais e mais, Senhor, da fidelidade que nós devemos ter ao Senhor, Pai. Eu declaro, Senhor, eles sendo supridos, Pai, em todas as coisas. Sei, Pai, que o Senhor recebe, Pai, cada uma das nossas ofertas, os nossos dízimos, Pai, porque nós estamos fazendo isso com alegria no nosso coração, Senhor.
Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem trazer? Pelo que eu estava olhando aqui, não tem ninguém hoje nos visitando pela primeira vez, estamos todos em família. E, queridos, quem tem filho no DI, eu peço que busque as crianças lá em cima hoje, não deixe nenhuma criança descer sozinha, porque a escada está molhada por conta dessas chuvas. Então, agora vocês vão lá buscar as crianças, mas não deixe, não fique ali na escada e peça para a criança descer sozinha, porque tem risco delas caírem. Amém? Então, nosso culto está encerrado. Eu espero todos vocês no sábado de manhã. Amém? E que vocês tenham um final de semana abençoado na prática da palavra. Em nome de Jesus.